Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, como muitos de vocês me pediram para comentar sobre esse caso que aconteceu há poucos dias, eu posso dizer que esse caso teve um fim há poucos dias e foi um caso que vocês me pediram no Instagram, tanto aqui pelos comentários, e eu tava só esperando que esse caso tivesse uma conclusão. Então, hoje eu separei o máximo possível de informações para trazer um vídeo completo aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tipo serial killer, casos criminais tanto concluídos quanto que são um mistério que ainda estão em aberto, convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa o like, isso ajuda muito. Também ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer um caso que ficou conhecido como Lázaro Barbosa, ou também conhecido como o serial killer do Distrito Federal, serial killer de Goiás ou de Brasília. Lázaro Barbosa de Souza nasceu no dia 27 de agosto de 1988 em Barra do Mendes, localizado na Bahia, a cerca de 530 quilômetros da capital Salvador. Desde cedo, ele teve problemas com a polícia por cometer crimes. No ano de 2007, ele foi preso em sua cidade natal por causa de um duplo homicídio. Na época do crime, ele estava com 19 anos. Lázaro passou apenas 10 dias na prisão e fugiu, tornando-se foragido daquele estado. Em 2009, agora em Brasília, ele foi preso no complexo penitenciário de Papuda por estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Os psiquiatras daquele local, eles descreveram o Lázaro como um homem que tinha condutas impulsivas, também uma pessoa muito agressiva. Ele também foi diagnosticado com alguns distúrbios mentais e, por fim, o pessoal também tinha algumas preocupações sexuais com ele. Em 2014, ele recebeu a permissão de cumprir a sua pena em regime semi-aberto devido por seu bom comportamento dentro daquele local. Só que no ano de 2016, ele fugiu da Papuda, o local onde ele estava, e só foi preso no ano de 2018, novamente por roubo, também estupro e o porte ilegal de arma de fogo. Como ele foi preso, ele foi levado para um presídio em Águas Lindas, em Goiás, em julho daquele ano de 2018, mas na mesma noite que ele foi preso, ele conseguiu fugir através do teto da prisão, então a partir daquele momento ele estava foragido novamente. No início de abril de 2020, o Lázaro, ele invadiu uma chácara localizada em Goiás e ele estava portando um machado e ele agrediu um senhor que estava nessa chácara e esse senhor, ele ficou com sequelas graves, ele acabou perdendo a visão devido ao golpe que o Lázaro deu nele. Então, naquele momento, ele só fez esse ataque contra esse senhor e fugiu novamente. Por causa dessa agressão, ele foi indicado por roubo qualificado e pela restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma e tentativa de latrocínio. Quase um ano depois, agora no fim de abril de 2021, no dia 26, o Lázaro invadiu uma chácara em Sol Nascente, no Distrito Federal. A dona da casa naquela noite ouviu alguns barulhos suspeitos e também os seus cachorros começaram a latir, então ela foi verificar, ela olhou através da janela do seu quarto e o Lázaro estava parado na frente da janela com uma arma e ordenou que ela abrisse a porta. A mulher ficou desesperada e correu para a sala onde estava o seu filho e também o seu marido, mas não deu tempo dela trancar a porta, fazer ali alguma coisa para que o Lázaro não entrasse, então ele acabou entrando na casa, ele manteve ali os três em reféns e também começou a procurar ali coisas em todos os cômodos da casa. Depois de revistar cada cômodo, o Lázaro, ele trancou o marido e o filho
em um cômodo e ordenou que a dona da residência fosse com ele até o matagal que tinha bem próximo da casa. Então, sempre sobre a mira de um revólver, ele ordenou que a mulher tirasse a sua roupa e também ele cometeu ali um abuso sexual contra ela. E ele também dizia que não entendia muito o que estava acontecendo. Ele falou que era um homem normal, que gostava até mesmo de tocar guitarra, de tocar baixo, mas naquele momento ele estava muito louco. Em todo momento que ele passou na residência, ele utilizava máscara e também óculos, assim para ficar mais difícil das pessoas identificarem ele. E também, depois que ele cometeu esse ato, ele simplesmente fugiu do local. Em 17 de maio, o Lázaro invadiu outra chácara e nesse momento estavam no local 5 adultos e 2 crianças, que ficaram cerca de 5 horas sob a mira do criminoso. Ele invadiu a residência também com uma arma. Ele ordenou que todos aqueles tirassem todas as suas roupas e também ficassem sempre com a cabeça baixa e mandou que todos se deitassem na cama, enquanto ele procurava alguns pertences de valores nos cômodos. Ele colocou algumas roupas nos rostos das pessoas que estavam na casa. O Lázaro ainda contou que ele cuidou da propriedade naquele dia, ele ficou de olho, ele sabia até mesmo algumas conversas que aquelas pessoas tiveram naquele dia e ele ordenou que todos rezassem o Pai Nosso e que quem não soubesse a oração do Pai Nosso seria morto. Segundo os próprios reféns, o celular do Lázaro despertou exatamente à meia-noite, então, naquele momento, ele pega, sai da residência, ele até mesmo pede desculpa para os reféns, que ele não queria ter feito aquilo, e que ele foi apenas mandado, mas ele acabou invadindo a casa errada, então ele simplesmente pediu desculpas, o que é um pouco estranho, mas mesmo assim, ele pegou e se dirigiu até uma mata que havia próximo. Segundo os reféns, ele também utilizava luvas em todo o tempo que ele passou na casa, todas as 5 horas, e ele disse que pediu para as pessoas tirarem as roupas e ele filmou as pessoas com seu celular e que aquilo era mais ou menos uma forma de garantir que aquelas pessoas não fossem mortas, mas ele não disse por quem. Uma das testemunhas que foi até o portão e abriu para o Lázaro ir embora, falou que ele pediu desculpas e também a sensação que passava naquele momento era de que parecia que ele estava naquele local contra a sua vontade. Foi isso que uma das reféns falou. No dia 9 de junho, Lázaro invadiu um sítio em Incranove, na cidade de Ceilândia. Naquele dia, ele assassinou a sangue frio Cláudio Vidal, de 48 anos, e seus 2 filhos, Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. A mãe e esposa, Cleonice Marques, foi levada junto com Lázaro no momento em que ele saiu da residência. 3 dias depois, a polícia encontrou o corpo dela já sem vida, não estava muito longe da casa. No momento, o corpo dela estava completamente sem roupas e também o seu cabelo foi cortado e uma de suas orelhas estava faltando. Ficou claro depois, através de exames, que o Lázaro cortou a orelha dela enquanto ela estava viva e também ela foi abusada sexualmente. A causa de sua morte foi um tiro na cabeça. Antes dela ser sequestrada pelo Lázaro, ela conseguiu mandar uma mensagem através do celular para seu irmão. Então, ela avisou o que estava acontecendo. Quando o irmão chegou na casa, ela não estava mais. Então, ele avisou os policiais que iniciaram uma força-tarefa, enfim, ali de encontrar a Cleonice com vida. No dia 10, Lázaro invadiu outro sítio a 3 quilômetros do da família Vidal. Ele fez de refém a proprietária e também o caseiro durante 3 horas. Dessa vez, ele obrigou a proprietária a cozinhar para ele e ele até mesmo se dizia, o responsável por aquela chacina da família Vidal. Ele falava aquilo para deixar os dois, tanto a proprietária como o caseiro, com medo, mas naquele dia ele não fez nada com aqueles dois. Ele simplesmente obrigou os dois a usarem drogas e também a beberem álcool, mas ele parecia que mais tranquilo naquele dia. Ele não feriu ninguém, não matou ninguém, ele apenas roubou alguns itens como celulares, uma jaqueta e dinheiro e simplesmente foi embora. No dia 11, Lázaro roubou um veículo em Ceilândia e dirigiu até Cocalzinho, em Goiás, onde incendiou o carro para dificultar o seu reconhecimento.
Após o ato, um comparsa facilitou a sua fuga. No dia 12, o Lázaro invadiu uma chácara e fez um caseiro refém, passando toda a tarde bebendo com ele. Como no outro dia ele não agrediu ninguém, não matou ninguém, ele simplesmente ficou com o caseiro bebendo e também ele ordenou que o caseiro bebesse junto com ele. Nesse momento, a polícia já fazia buscas na região para encontrar o Lázaro, o assassino. Nesse dia, a polícia mapeou o modus operandi de Lázaro, o que os levou a 2 esconderijos do assassino, onde foram encontrados os restos mortais da Cleonice Marques, a mulher que ele sequestrou uns dias antes. Durante a noite do dia 12, ele invadiu mais uma chácara, só que quando ele chegou no local, haviam alguns policiais, então ocorreu uma troca de tiros entre eles e o Lázaro. Ele acertou 2 dos 3 policiais que estavam e até mesmo esses policiais ficaram gravemente feridos. Ele conseguiu fugir do local e até mesmo roubou 2 armas e, em sequência, ele incendiou uma casa, trocou tiros novamente com a polícia, mas conseguiu mais uma vez fugir. No dia 13, Lázaro consegue fugir dos policiais roubando um carro estacionado e dirige por cerca de 30 quilômetros até chegar próximo a uma das barreiras montadas pela polícia. Lázaro salta do carro e foge a pé para dentro da mata. Uma força-tarefa foi montada entre as polícias civil, militar, até mesmo a rodoviária, para que eles conseguissem o mais rápido possível pegar o Lázaro. Mais ou menos uns 200 policiais participaram dessa força-tarefa, então eles iam até rodovias, também ficavam nas chácaras das pessoas, assim tentando ocupar o máximo da região possível para ver se eles encontravam o Lázaro. Mas eles sabiam que o Lázaro era um homem muito experiente da mata, então realmente ele se escondia e ficava muito difícil de encontrar ele. No dia 15, ele troca tiros novamente com outros policiais que ele encontrou no meio do caminho. Ele até mesmo deixa alguns policiais baleados que são levados a hospitais, mas naquele momento a polícia não sabia dizer se ele foi atingido ou não. No dia 16, Lázaro foi visto por moradores na cidade de Cocalzinho, em Goiás. Nessa residência haviam 3 pessoas e uma delas era uma adolescente que percebeu tudo, viu que era o Lázaro. Então ela entrou em contato com a polícia, avisou que o Lázaro estava na residência e naquele momento havia policiais naquela região, mas eles saíram ali por algum motivo e foi nesse momento que o Lázaro aproveitou e invadiu a residência. O Lázaro, ele pegou essas 3 pessoas que estavam dentro da residência, ele levou para uma mata próxima, fez eles de reféns, até mesmo quebrou os celulares dessas pessoas, mas como ele viu que tinha helicópteros e que a polícia estava se aproximando, então ele decidiu liberar esses reféns e fugiu novamente. As autoridades suspeitam que o Lázaro passou a noite em um sítio abandonado, tendo em vista sinais de arrombamentos recentes e uma camiseta suja de sangue, o que significa que Lázaro pode ter sido atingido por um dos disparos da polícia ou ele simplesmente caçou um animal. No dia seguinte, o Lázaro troca tiros novamente com os policiais, mas mais uma vez ele também consegue fugir. No dia 24 de junho, o secretário de Segurança Pública de Goiás disse que a polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de ajudarem Lázaro a fugir. Eles eram o fazendeiro Elmir Caetano Evangelista e o seu caseiro Alan Reis dos Santos. Segundo o depoimento do Alan, a polícia, o Lázaro dormiu 5 dias na propriedade do Elmir, além de jantar e até mesmo almoçar, sendo chamado pelo fazendeiro através de gritos em direção à mata. O Elmir, no entanto, ele disse que não é verdade e que aquela história dele gritar pelo Lázaro na floresta era apenas uma brincadeira. No dia 26, foi revelado pela polícia que o Lázaro havia criado um perfil falso no Facebook chamado Patrick Souza para acompanhar as notícias sobre o seu caso. A conta foi criada a partir de um celular roubado e o criminoso ficou com ele entre os dias 15 a 18. O pessoal da região estava realmente muito apavorado com tudo aquilo que estava acontecendo, então a polícia achou melhor nenhuma loja abrir da região, assim para facilitar para o Lázaro não ir em uma dessas lojas, e também eles reforçaram a segurança das chácaras que havia próximo. No dia 27, uma câmera de segurança em Águas Lindas, em Goiás, filmou Lázaro na parte da noite no entorno da casa da sua ex-sogra.
No vídeo, nós podemos ver que ele sai da mata, está escondido atrás de um poste. Também vemos que não tem ninguém na rua. Então, quando ele percebe que não tem polícia, não tem nada, ele simplesmente vai caminhando para algum lugar. Então, alguns moradores daquela região viram isso, ligaram para o Disque Denúncia, que era específico para o caso do Lázaro, e avisaram onde ele estava. Na manhã do dia 28 de junho, Lázaro foi visto por policiais em Águas Lindas, correndo no meio da mata quando os policiais estavam fazendo buscas na região. Naquele momento, o Lázaro ele estava fugindo dentro da mata porque ele ouviu helicópteros e também percebeu que os policiais estavam se aproximando. Então, quando ele viu que estava cercado, ele começou a atirar nos policiais e os policiais pediram várias vezes para ele se render, mas mesmo assim, ele até mesmo descarregou um revólver que ele utilizava. Então, os policiais atiraram nele, atiraram diversas vezes nele, até que então eles conseguem pegar ele e levar até uma prisão. Era essa a intenção, mas como ele estava muito ferido, ele foi levado para um hospital. Lázaro levou cerca de 38 tiros e foi levado para um hospital local, como eu falei, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia disse que o Lázaro tinha aproximadamente R$4.000 dentro de um dos seus bolsos, então a polícia acredita que tem mais gente envolvida nisso e que algumas pessoas ajudaram ele. Todas essas buscas pelo Lázaro duraram mais ou menos 20 dias. Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, o Lázaro ele estava foragido desde 2018 e nesse tempo ele trabalhava em algumas propriedades rurais. Assim, as razões que o levaram ele a matar a família do Inkranov são desconhecidas, mas como eu falei para vocês, ele tinha alguns problemas por ser uma pessoa muito impulsiva, ansiosa e também com preocupações sexuais, segundo os laudos dos psiquiatras. Quando ele mantinha as pessoas em reféns, ele conversou com diversas dessas pessoas e até mesmo numa das vezes ele alegou que estava possuído por algo, que ele estava com aquele comportamento muito agitado, até mesmo ele falou outra vez que parecia que ele estava louco. Então ele conversou com algumas dessas pessoas, foram essas pessoas que contaram esse tipo de comportamento que ele teve naqueles momentos. Então, gente, trouxe esse caso aqui hoje para vocês. É realmente um caso perturbador. Acredito que o pessoal da região ficou muito apavorado com tudo aquilo, né? Que não tinha muita segurança, pensando que a qualquer momento ele podia invadir alguma chácara, acontecer alguma coisa. Então, para quem é da região, deixa aqui nos comentários, conta como foram esses dias, né? Até os policiais conseguirem pegar o Lázaro. Acredito que realmente deve ter sido algo muito perturbador. Lembrando que ainda está saindo notícias sobre esse caso, então eu peguei assim tudo o que eu encontrei, mas é claro, eu acredito que com o passar dos dias nós vamos ter mais informações. Então, quem tiver aí mais alguma informação sobre esse caso, de algo que for saindo, ou até mesmo algo que eu deixei de fora aqui do vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que com certeza você vai estar contribuindo muito aqui com o vídeo. Para quem quiser deixar alguma dica de algum caso que queira que eu comente no canal, pode deixar um comentário aqui embaixo que com certeza em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Durmam Bem e até o próximo.